As reais perspectivas de produção de petróleo ou exploração comercial só foram surgir no Brasil junto com seu processo de industrialização, na década de 1930, com os efeitos da crise de 1929 no país e da subida ao poder de Getúlio Vargas. Vamos entender juntos a questão do petróleo a partir da nossa realidade nacional. O Brasil teve uma estratégia bem interessante para assegurar o uso do petróleo em prol do desenvolvimento do país. O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1897, no município de Bofete, interior de São Paulo, mas só se extraíram 2 barris dele. Então, em 1919, fizeram uma sondagem em Marechal Mallet, no Paraná, mas não conseguiram extrair nada de lá, levando ao fim da chamada Velha República, também chamada de República Café com Leite, pela sua dependência desses produtos primários e suas elites oligárquicas. Com o aumento da urbanização e necessidade de energia, grandes esforços para se buscar petróleo são realizados até que só em 1939 se descobre um promissor poço no recôncavo baiano, mais especificamente no bairro rural de Lobato, em Salvador. Mas o poço seria antieconômico, isto é, o potencial de produção não cobria os custos. Ainda assim, foi muito importante, pois logo em seguida abriu caminho para a exploração comercial do recurso no Poço de Candeias, em 1941, no interior da Bahia. É a partir desse poço e dessa perspectiva que começam os reais debates de como se deveria realizar essa exploração, para quem deveria ir o lucro e qual o papel do Estado frente ao ouro negro. Na década de 1940, em meio ao fim da Segunda Guerra Mundial, e ainda com incertezas geopolíticas de como seriam as relações com os Estados Unidos, como por exemplo, se haveria algum tipo de apoio financeiro ao país, no estilo do Plano Marshall na Europa, ou dos investimentos no leste asiático, 2 vertentes se formaram no debate acerca da questão do petróleo. Uma era marcadamente nacionalista, anticolonial e defendia o monopólio estatal do petróleo para garantir que os recursos fossem usados em benefício do país, de maneira justa e com tecnologia a ser desenvolvida aqui dentro. Do outro lado, havia um grupo que preferia conciliar as atividades petrolíferas com o capital estrangeiro, enfatizando que só assim o Brasil teria capacidades plenas de exploração dessa riqueza, ao contrário de ficar acomodado, sem concorrência e com pouca experiência na área. A abertura para o capital estrangeiro, porém, pouco estimularia a concorrência, já que o setor era dominado por grandes oligopólios transnacionais, conhecidos como 7 Irmãs, com especial interesse no Brasil por parte da Esso, Shell e Texaco. Com a retirada de Getúlio Vargas do poder em 1945 e sob o governo relativamente liberal de Gaspar Dutra, em 1946 foi estabelecido o Estatuto do Petróleo, que apesar de não adotar um modelo de concessões que facilitasse totalmente a operação de empresas estrangeiras no Brasil, como no então modelo venezuelano, ainda assim não priorizava a nacionalização e previa a participação de subsídios estrangeiros, anunciando juntamente a construção do oleoduto Santos-São Paulo e a compra de 22 navios petroleiros. Foi principalmente em reação a este estatuto que foi lançada a Campanha do Petróleo, após conferências em 1957 no Clube Militar debatendo a questão, o que culminou na fundação da CEDPEN, Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, em 1948, que viria a coordenar a campanha e resgatou a famosa frase "O petróleo é nosso", proferida quando da descoberta das primeiras jazidas no recôncavo baiano. A campanha teve participação de diversos setores da sociedade, incluindo a União Nacional dos Estudantes, setores do Clube Militar, com destaque para o general Horta Barbosa e general José Pessoa,
e de vários profissionais liberais, partidos e entidades. Foi uma mobilização nacional que envolveu centenas de milhares de pessoas ao longo de vários anos. Os opositores da campanha foram taxados pejorativamente de entreguistas, por priorizarem um modelo de exportação baseado no capital estrangeiro, em benefício de países desenvolvidos. Entre eles estavam o general Juarez Távora e os economistas Roberto Campos e Eugênio Goudin, todas figuras que viriam a apoiar ou ter posições importantes durante a ditadura civil-militar depois de 1964. Com a vitória de Vargas nas eleições de 1950, na esteira da campanha do Petróleo é Nosso, cumpriu sua promessa apresentando o projeto que criava a Petrobras e estabelecia o monopólio estatal da exploração, refino e transporte de petróleo em 1951, que só seria aprovada em outubro de 1953, encerrando com sucesso essa que foi uma das maiores, se não a maior campanha da história do país.